Livro de João, capítulo 2, Evangelho do Novo Testamento. Nós faremos a leitura juntos, você acompanha aí, mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao Deus da palavra. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 10. João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Eu farei a leitura, acompanhe por gentileza. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água estes potes", e eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Versículo 9. Então o dirigente da festa provou a água, e a água que tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho." Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e bendito, muito obrigado, porque a tua palavra foi lida. Ela é maravilhosa, ela é viva, ela é poderosa. Fala por si só, mas ainda contamos com a ação do teu Espírito, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Inclusive, quando houve a promessa da descida do Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele tinha ensinado. Então, relembre-nos, ó Deus, a respeito da Tua palavra agora, para que possamos aprender, para que possamos renovar, para que possamos viver ainda mais intensamente a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um milagre, o primeiro milagre de Jesus. Eu já quero desde já que você comece a gerar no teu coração essa expectativa e oração. Qual é o primeiro milagre que você recebeu em 2025? E se não recebeu ainda, qual é o primeiro milagre que você espera receber do Senhor neste ano? É muito importante nós apresentarmos ao Senhor as nossas petições. A palavra nos ensina. E, inclusive, isso é agradável ao Senhor, que nós declaremos a Ele as nossas necessidades. Mas, pastor, Ele não sabe de tudo? Sabe. Inclusive, já falei isso várias vezes. Ele, diante de uma pessoa enferma, ele perguntava, mesmo vendo, mesmo sabendo que a pessoa estava enferma, era enferma. Ele dizia, perguntava: "O que queres que te faça?" E nesta noite, e nestes dias, e neste tempo, não é diferente. O Senhor, Ele sabe sim o que você precisa, mas Ele deseja também que você declare. Vejam só, neste episódio do primeiro milagre, assim que o vinho acabou, assim que a situação ali começou a ficar já descontrolável, porque naquela cultura, o vinho, num casamento, era o símbolo da alegria. Acabou o vinho, tchau. Você era chamado, hoje, vamos trazer para os dias de hoje, você é chamado para um churrasco. Acaba a carne, o que você faz? Tchau, vou embora, acabou a carne. Dessa forma, o casamento já começou a entrar por esse colapso.
as pessoas dizendo umas às outras, mas acabou o vinho, mas acabou o vinho. Então, a mãe de Jesus disse a ele, eles não têm mais vinho. Jesus percebeu que ali era um pedido dela. E aqui entra também uma questão que eu preciso explicar, teologicamente falando, e inclusive que é a base da nossa fé, sobre a questão do envolvimento de Maria, mãe de Jesus, em seu ministério. Jesus, ele era obediente aos seus pais? Claro que sim. Jamais ele, sendo Deus, seria contrário à sua palavra, que nos ensina que os filhos devem honrar a seus pais, que é inclusive o mandamento com promessa. Mas uma coisa é a obediência dele como Jesus, homem, Jesus, menino. Vemos lá o episódio também que ele foi ao templo aos 12 anos, ele se perdeu, seus pais voltam procurando, ele vivia e andava debaixo do ensino, da doutrina, da educação dos seus pais. Mas o que Maria também sabia, porque foi ela que ouviu da parte do anjo o anúncio que o que há no seu ventre é fruto do Espírito, que está sendo gerado no seu ventre, é fruto do Espírito, e ele salvará Israel. Então Maria sabia quem era Jesus, e com relação à sua vida ministerial, messiânica, por assim dizer, ela não poderia influenciá-lo. É por isso que ele faz aqui, ou ele dá essa resposta. Algumas pessoas, inclusive, porque em uma outra versão eu tenho aqui, né? Quando a Maria diz para ele, olha, não tem mais vinho, no versículo 3, ele responde assim no versículo 4, mulher, que tenho eu contigo? Alguém fala, nossa, mulher, não chamou nem de mãe, mas mulher. Era um tratamento muito respeitoso a uma mulher. Mulher, que tenho eu contigo? Naquele momento eu tenho certeza que Maria entendeu. Opa, meu limite de mãe está até aqui. Daqui para frente, ele que já tinha sido batizado, ele que já tinha iniciado seu ministério, e aqui é o primeiro milagre no seu ministério, já como aquele que veio preparar, aplanar os caminhos até chegar à morte e morte de cruz. Então Maria entendeu, aqui agora acabou o meu domínio. E é interessante que foi num casamento que isso aconteceu, para que assim também nós aprendamos que o domínio do pai e mãe acaba sobre os seus filhos no casamento, no dia do casamento. No dia de um casamento, Jesus mostra para Maria, daqui para frente, o que eu vou tomar, o cálice que eu vou experimentar, você não pode experimentar no meu lugar. Ela tem toda a importância na história, como aquela que gerou o Filho de Deus, como aquela que gerou Jesus. Ela tem toda a importância neste sentido, mas ela foi até um limite, porque dali para frente, só ele poderia enfrentar, e enfrentou. Mas voltando à questão do texto, porque aqui eu estou tratando também questões teológicas para você entender por que Jesus deu essa resposta. Ela chega e pede algo e ele dá essa resposta. Ele fez essa resposta como um parênteses, como eu já acabei de explicar, mostrando à sua mãe que agora dali para frente a sua vida ministerial não era mais pautada na autoridade dela. Eu também quero destacar aqui a importância de Jesus se envolver no meio dos homens. O capítulo 1 todo, ele está aqui nos trazendo e apresentando Jesus, o verbo, antes da história, entrando no mundo dos homens para revelar o nosso Deus, para revelar o Pai, para revelar o único caminho. Capítulo 1 de João. Já no capítulo 2, João apresenta Jesus de forma social, de forma humana, envolvendo-se com os homens, porque era o seu ministério, mas sempre apontando para a cruz. Isso é muito importante, porque algumas pessoas vão dizer, está vendo, do jeito que Jesus andava, do jeito que Jesus agia, com quem ele caminhava e visitava, ia na casa de pecadores e comia. Essa crítica toda era, e a todo momento era lançada
sobre Jesus, porque ele andava com as pessoas, as piores até, mas é porque ele apontava para a cruz. Não há também uma desculpa de você andar com pessoas de influência, de má influência, de influência terrível, e pautar-se em Jesus, porque Jesus apontava para a cruz e ele não se envolvia com elas no sentido da palavra, mas ele trazia-as ao conhecimento da verdade. A única coisa que serve uma amizade, e a gente precisa sim ter as pessoas aí do mundo que, se você olhar mesmo bem, você diria, não, eu não deveria nem falar oi, boa noite. Não, você deve cumprimentá-las, falar com elas, mas é no sentido de apontá-las para a cruz, como Jesus fez, durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida. E neste casamento, ele também estava apontando a todo momento para a cruz. E vou explicar já por quê. Maria faz o pedido, ele faz essa observação, mas o versículo 5 diz que Jesus atendeu. Atendeu porque ele falou aos serventes, aos empregados da festa, Maria disse aos serventes, aos empregados da festa, fazei tudo o que ele vos disser. E ele então disse o que era para ser feito, tanto que o versículo 6 começa já a destacar a maneira como Jesus agiu. Tinham ali 6 talhas de pedra, tinham ali 6 potes de pedra. E esses potes de pedra, ou estas talhas, elas eram usadas para colocar água, e elas eram usadas para a purificação antes dos rituais religiosos daquela época. E principalmente quando eles iam comer, aquele momento sagrado, né? Quem já ouviu do pai e da mãe? Coma quieto, porque esse momento é sagrado. A minha mãe não falava isso para mim não, mas na casa dos meus avós às vezes eu ouvia. Fica quieto que é hora sagrada agora, hora da comida. Eu acho que era a maneira, né, de eles comerem sem a criançada ficar... Mas é interessante que os fariseus, eles tinham uma prática assim, de no momento da alimentação, eles iam naqueles potes, lavavam suas mãos, purificavam as suas mãos, era um ritual religioso. Olha o que Jesus mais uma vez aponta para a cruz. Olha como Jesus mais uma vez aponta o seu ministério para a cruz, mesmo prestes a realizar um milagre. Ele pede para que estas talhas sejam cheias de água, até a boca. Como nós lemos aqui no texto, era de 80 a 120 litros. Sabe quando você vai negociar e o cara fala assim, eu quero 100. Você fala assim, eu pago 50. Aí, nem para mim, nem para você, eu pago 75. Então, nem para os 80, nem para os 120. Nós vamos considerar que cada pote tinha 100, comportava 100 litros de água. Eram 6. Jesus operou um milagre em 600 litros de água. É muita coisa. Mas olha um outro apontamento de Jesus para a cruz aqui. Ao transformar a água em vinho, ele estava mostrando para todos que estavam na festa, incluindo fariseus que já estavam de olho nele, os líderes religiosos em geral, o povo, a multidão, ele estava mostrando naquele momento a transição. Vocês não se purificarão mais com água, vocês não se purificarão mais pela água, vocês se purificarão pelo meu sangue, porque ele transforma em vinho. E quando ele estabelece, quando ele institui a ceia, ele diz sobre o pão, isto é o meu corpo que é partido por vós. E quando ele toma o cálice, o vinho em suas mãos, e dá aos discípulos, ele diz, isto é o meu sangue. Então Jesus, ele estava já apontando neste milagre para a cruz. Vocês não se purificarão mais com a água ou pela água, vocês se purificarão pelo meu sangue. Teria um outro tipo de bebida que Jesus poderia transformar água naquele momento? Teria. Existia. Como existe hoje vários tipos de suco
Eu li um comentário há muitos anos atrás sobre isso. Jesus poderia ter transformado a água em outro suco, em outra bebida, mas ele transformou no vinho para apontar para o seu ministério na cruz. O meu sangue será derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E como o seu sangue é excelente, perfeito, único, saciável diante de Deus e excelente para o cumprimento da profecia, Jesus então, quando realiza o milagre, ele realiza de forma também excelente. Porque nós lemos aqui, que logo no versículo 7, que logo após que eles encheram de água todas as talhas, todos os potes, encheram até a boca, encheram totalmente, ele disse para os empregados da festa: agora tomem de cada um deste pote uma prova, e leve para o mestre Sala, ou leve para o responsável da festa, e peça para ele experimentar. E este homem, que não sabia de onde estava vindo aquela água, mas ao tomá-la, ele já automaticamente sentiu o sabor do vinho, e ele disse ao noivo: venha cá, todos dão o bom vinho no início da festa. Depois que a língua, o paladar já está acostumado com aquele vinho, aí eram vários dias, né, de festa, o casamento naquele tempo, até hoje na cultura judaica. Então, quando eles já estavam se saciando com aquele bom vinho, a abertura da festa, a inauguração da festa, aí a língua já entrava por um colapso, e eles começavam a servir um vinho inferior para dar conta de pagar. Até hoje tem esse vinho inferior, né? Tem um que é um negócio desse tamanho assim, acho que cabe uns 5 litros. Eu estou por fora porque eu não bebo, mas deve custar uns R$30. E tem um que é famosão aí, um tal de chapinha, custa 5, 6 reais, 1 litro. Não pode ser coisa boa, né, gente? E lá eles davam algo também nesse sentido, um vinho inferior, para que eles suportassem no seu orçamento, manter a festa por vários dias. Mas o noivo, que já tinha começado a festa com um bom vinho, agora apresenta um excelente vinho, porque chamou a atenção do mestre Sala. Chamou a atenção do chefe, do encarregado daquela festa. Venha cá, noivo. Todos costumam, versículo 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e depois, quando já beberam fartamente, iniciam então aquele serviço com o vinho inferior. Mas você guardou o bom vinho até o final. Isso aqui tem um sentido bem profundo. Você guardou um excelente vinho até o final. E eu não me arrisco a dizer, eu tenho certeza que foi o melhor vinho que aquele homem tomou na vida dele. Porque chamou a atenção dele. Tudo que Jesus faz é para chamar a atenção. Por isso que quando você recebe um milagre do Senhor na sua vida, você não pode perder a oportunidade de testemunhar, para que as pessoas saibam. Enquanto você chegava no trabalho, machucado, ferido, no sentido assim, de doença, enfermo, de repente você chega bem, alguém destaca para você: estou percebendo que você está bem. Alguém te chama, né, como esse homem chamou o noivo e destacou: olha que bom vinho você está servindo agora. Naquele momento, quando a pessoa te chama e fala assim: mas eu estou percebendo que você está tão bem, que você está bem melhor. Aliás, percebo que você está curado, curada. O que você faz nesse momento? Esse noivo, ele não tinha o que falar. Sabe por quê? Porque ele nem sabia de onde veio o vinho.
Ele nem sabia por que aquilo estava acontecendo. Isso é relativo à misericórdia e à graça comum de Deus. Que Jesus, ele fala, o sol ele nasce para os bons e para os maus. E por isso nós vemos pessoas más, às vezes até sendo abençoadas, mas não tem a bênção completa, que a bênção completa é a salvação em Cristo Jesus. Mas isso nos chama a atenção, porque a gente olha para aquela pessoa sendo abençoada ali, de uma maneira, aos olhos humanos, e isso nos chama a atenção. O noivo, ele nem sabia de onde vinha. Como tem pessoas que estão sendo abençoadas e não sabem de onde a bênção vem. É mais uma oportunidade que nós, como filhos de Deus, temos para dizer: todo dom perfeito, toda graça maravilhosa desce dos céus pelo Pai das luzes. E é Ele quem está te abençoando. Está vendo como um milagre pode nos apontar para a cruz, igreja? Está vendo como um milagre pode nos apontar para a oportunidade de falar para as pessoas que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o dom perfeito dado pelo Senhor, para que eu e você possamos viver uma vida, e uma vida abundante. Aqui, irmãos, agora falando do milagre físico, porque até agora eu tratei naquela questão espiritual, a mudança da lei, a transição da lei para a graça, a transição da água que purificava para o sangue que nos purifica de todo o pecado, porque aqueles homens tinham que fazer o ritual de lavar mão, de lavar os pés, de se lavar. Vários dias, e em cada dia, várias vezes, enquanto eles estavam entregando um sacrifício a Deus. Mas o sangue de Jesus é tão poderoso, que ele nos lava de uma vez só, abre o novo e vivo caminho, a nova aliança com Deus. Agora nós temos livre acesso ao Pai, e pelo nome dele nós podemos orar e clamar, embora a palavra ensina, orai uns pelos outros, temos que orar uns pelos outros, mas você tem a mesma autoridade sacerdotal para orar, que antes só o sacerdote podia fazer, representar o povo diante de Deus. Hoje você tem esta autorização, autoridade sacerdotal, porque Jesus, o sumo sacerdote, que pagou o pecado no meu e no seu lugar, nos dá livre acesso ao Pai. E em nome dele, como ele ensina na sua palavra, nós nos achegamos a Deus. E a nossa oração é atendida. Simples, maravilhoso, mas ao mesmo tempo complexo para alguns que querem continuar pagando o preço por algo. Mas Jesus já pagou o preço. Então até aqui eu falei dessa parte espiritual, também da questão religiosa, transição da lei para a graça, transição do sacrifício que cobria o pecado por um tempo, mas agora o sacrifício eterno de Jesus. Mas eu quero também falar sobre este milagre, no aspecto físico da situação mesmo. A água, H2O, se tornou em vinho. Isso foi visível. Isso foi degustado, foi experimentado. Então aconteceu um milagre. O milagre, meus irmãos, ele tem o poder de abreviar espera, de abreviar processo. Quarta-feira, quem veio na igreja, eu preguei a respeito de Caleb. Quando ele chega em Josué e fala sobre a terra que lhe foi prometida, porque ele, quando foi um dos 10 espias, foi lá, olhou a terra e voltou. Somente ele e Josué dizendo: a terra é boa, tem uns caras lá, gigante, fortão, tal, mas Deus vai estar com a gente, nós vamos entrar. Os outros 8 não creram. Então os outros 8
dos 10 espias, desaparecem da história e permanecem somente Josué e Caleb. Quando Caleb chega em Josué, que estava à frente do povo, ele disse: olha, Josué, há 45 anos eu ouvi a promessa, foi-me dada uma promessa, que eu teria uma parte da terra que nós conquistamos. Eu estou hoje, Josué, aos 85 anos de idade, porque eu tinha 40 anos quando eu recebi essa promessa. Eu estou hoje aos 85 anos. Para quem veio no culto, eu estou repetindo. Para quem não veio, eu estou pregando para você ficar com vontade de vir na quarta-feira. Hoje eu estou com 85 anos. Naquele tempo, 40. Eu esperei 45 anos. Mas o meu vigor é o mesmo daquele dia que eu recebi a promessa. E ele fala o porquê. Porque eu creio no Senhor. Porque eu sou fiel a Deus. Porque eu vou me manter sempre na presença dEle. Então aqui eu vou falar algo assim bem claro para você. Em algumas situações, se Deus pedir para você esperar, aquilo que você está esperando e vai acontecer pelo fato da tua fidelidade. Porque, aliás, nós não servimos ao Senhor pelo que Ele faz. Nós servimos ao Senhor pelo que Ele é. Por quem Ele é. É até melhor eu mudar o pronome aqui, porque senão vai ficar errado. Por quem Ele é, não pelo que Ele é, porque parece que eu estou falando de um objeto. Mas eu estou falando de uma pessoa. Por quem Ele é. Nós adoramos a Deus por isso. Por quem de fato Ele é. Mas nesta noite o Senhor colocou no meu coração pregar sobre o milagre. Porque o milagre não tem espera. Uai, pastor, está na mesma palavra. Tem a espera, nós vamos nos manter fiéis ao Senhor. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós vamos continuar fiéis, continuaremos fiéis ao Senhor, porque vamos esperar nele. Mas há também, da parte de Deus, este poder de realizar milagres. E este abrevia todo tipo de processo. Há quantos anos a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo, igreja? Fala alto enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Encontrou com Jesus. Ele receitou um remédio, um anticoagulante. Volta para casa, vai tomando. Daqui 10 dias você volta, eu vou ver se melhorou. O que ele fez? No momento que ela toca na orla do vestido, e ele fala: opa, tocaram na minha orla, tocaram nas minhas vestes. Senhor, a multidão te aperta, a multidão te comprime. Como o Senhor pode dizer que tocaram no seu vestido? Ele falou: mas foi diferente, porque esse toque saiu de mim poder, saiu de mim virtude quando ela tocou. O milagre abrevia o processo. Ela esperava por 12 anos, ela foi curada instantaneamente. Eu não bebo, não sou amante de vinho, mas eu vou falar da curiosidade sobre o processo do vinho. Quanto ao tempo, o tempo de fermentação do vinho, ele pode variar de alguns dias a várias semanas, e dependendo de alguns fatores ou da preferência do produtor do vinho, pode demorar meses. Também tem a questão da quantidade de açúcar no mosto, as condições climáticas, o estilo de vinho desejado. Tudo isso vai definir em quanto tempo o vinho ficará pronto. A fermentação alcoólica, ela é mais rápida, ela pode durar de uma semana a um mês. E enquanto isto, temos a fermentação malolática, que pode demorar algumas semanas, não dias, começa por semanas e vai até vários meses. Porque esse tipo de fermentação é a responsável por dar um resultado mais suave, uma textura macia, um aroma e sabores que a pessoa fala: que maravilhoso, que foi o que esse chefe aqui experimentou. Então Jesus, quanto ao tempo, quando ele transforma a água em vinho, ele
tira daquele noivo algo que não ia ser possível mesmo. Ele tira daquele noivo a responsabilidade de esperar por meses que o vinho ficasse pronto. Imagina ele chegar nos convidados e falar: gente, é o seguinte, a uva já está aí, e para esse tanto aí de vinho que eu preciso produzir para vocês, são 160 quilos de uva. Mas já está aí. Só que tem um detalhe, vocês vão precisar esperar 8 meses. Ia ficar alguém na festa dele? Esperar por 8 meses? Ou então, mesmo que alguém topasse, como que ele ia sustentar as pessoas 8 meses, né? Então, senta aí, fica aí, ninguém precisa trabalhar, espera o vinho. Olha, eu estou contando isso porque você vai falar: ai, pastor, coisa incabível. É incabível mesmo. Tem coisas que é incabível. Como eu posso entender o milagre? É incabível para mim. Aos meus olhos humanos, um milagre, aos seus olhos humanos, mas não pelos olhos da fé. Um milagre é incabível. Talvez o que você está pensando agora: Senhor, como eu quero que o Senhor realize esse milagre. Você mesma pensa às vezes, reluta, é incabível. Esse pensamento meu é inatingível. Não é. E quanto à quantidade de uvas, eu já falei. Para cada 100 litros, não é só 160 que ele precisava não, igreja. Para cada 100 litros, ele precisava de 160 quilos de uva. Ou seja, ele precisaria de 840 quilos de uva. Então você olha para a necessidade sua hoje, você tem às vezes o valor em mente que você precisa. Lá na oração eu falei: gente, alguns ar-condicionados da igreja, não é para pedir dinheiro para você não, é só para contar uma experiência. Os ar-condicionados aqui da igreja estão entrando em colapso, e eles parece que combinam, eles ficam aqui a semana inteira na parede, né? Eles devem se conversar. Porque da sala do som parou, dessa sala está parando, lá das crianças um outro parou, mas lá nas crianças a gente está com a necessidade de colocar mais um no hall de entrada, porque você entra, parece que está entrando no forno que a tia Du faz pão. E depois você entra, ai que gelado, vai dar um choque térmico uma hora dessa. Então são desafios, não são? Aí você olha pelo monetário, eu resolvo com 15 mil. Mas o milagre, ele vai além disso. Porque ele quebra o tempo, ele suprime o tempo, ele despreza o tempo, ele despreza o que você tem hoje, o plano que você tem. Não, porque se eu guardar, daqui 8 meses eu tenho, daqui 1 ano eu tenho. Mas não é para agora que você precisa? Então Jesus nessa noite, e para alguns talvez será o primeiro milagre de 2025. Jesus, ele quer abreviar processos. Por isso que se chama milagre. Por isso que é instantâneo. Por isso que é na hora. Tirando por base o elogio do mestre quanto ao bom vinho que ele tomara, que ele experimentou, ele deve ter experimentado, eu penso, que ele deve ter experimentado o vinho mais suave, mais saboroso que ele já tinha tomado em toda a sua vida. Seriam necessários pelo menos 780 quilos de uva e muitos meses, no mínimo 8 meses, para dar-se o excelente resultado que aquele homem experimentou. Então, às vezes, você teria que esperar muitos meses, o valor que você teria que levantar seria muito além do que você tem hoje, e mais a espera. Mas eu quero que você feche os seus olhos agora e se coloque diante de Deus dizendo assim: Senhor, Tu conheces o meu coração e sabe que eu preciso rápido. Eu preciso, Senhor. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu favor. Humanamente falando, Senhor, eu poderia esperar e ser algo que depende do financeiro, eu poderia esperar e guardar esse dinheiro. Eu poderia esperar
até conseguir o recurso todo. Mas eu estou precisando agora. Pastor, o que eu apresento ao Senhor? Tudo aquilo que entristece o seu coração, você deve apresentar ao Senhor. Agrada-te do Senhor, diz a palavra, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Ele supre em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Eu não estou falando disso, porque eu sei que Ele tem suprido a tua necessidade. Mas o que eu quero agora ampliar a tua visão de fé é por aquilo mais que Ele pode fazer. Esse noivo já tinha cumprido o protocolo. Ele já tinha dado o vinho bom, já tinha entrado para o vinho inferior, mas o vinho inferior acabou antes do tempo. Com muita vergonha, ele poderia reunir os seus convidados e simplesmente dizer: houve um erro no cálculo, acabou o vinho, eu quero que vocês voltem para a casa de vocês. Mas o Senhor estava naquela festa, e isso fez toda a diferença, como Jesus está hoje aqui, e Ele quer atuar na tua vida, na tua situação. Estamos vivendo o ano da fé na nossa igreja, e para a honra e glória do Senhor, eu creio que nós ouviremos muitos testemunhos abençoados neste lugar, que o Senhor vai operar também neste lugar, que vai operar na sua casa, na sua vida, mas sabendo que tudo isso é para a glória de Deus. Quando você receber o milagre, você deve automaticamente apontar isso tudo em gratidão a Deus, e apontar as pessoas ao seu redor, que vão te perguntar: o que aconteceu? Que milagre é esse? Aponte essas pessoas, como Jesus fez nesse milagre. Aponte as pessoas para a cruz. Aponte as pessoas para Jesus. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu quero que você se manifeste de alguma forma, se você tem um milagre que você espera de Deus, porque eu já sei o milagre que eu quero, e eu preciso. Antes de trazer essa palavra, é algo que Deus gerou no meu coração, porque eu também preciso de um milagre. E eu estou já em pé, não só porque eu estou pregando, para dizer ao Senhor: eu apresento a minha vida e quero um milagre. Se você também tem algo a colocar diante de Deus, coloque-se em pé e peça o seu milagre. Se Jesus foi capaz de realizar o milagre em um casamento de um noivo que não pediu milagre algum, quanto mais em nossas vidas que estamos aqui clamando: Senhor, haja na minha vida, transforma a minha situação de água em vinho. Tornou-se até um dito ou um ditado popular. A pessoa se tornou alguém tão diferente como da água em vinho. Se às vezes até as pessoas aí fora têm essa visão, por que que nós não temos? Eu tenho essa visão. Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha situação. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua graça. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não fazemos absolutamente nada. E este milagre que aqui aconteceu é mais um ato de que o Senhor nos ama. Jesus se preocupou com a situação daquele noivo. Ele era um convidado. Senhor,
Tu és mais do que um convidado. Em nossas vidas, Tu és o nosso Deus. O Senhor habita em nós. Nós somos a habitação do Senhor. E por isso nós clamamos nessa noite. Manifesta, ó Deus, o Teu poder nas nossas vidas. A Tua graça em nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Transforma o mais profundo do nosso coração, a nossa dureza de coração. Porque isso é impedimento para o milagre. Deus, ajuda-nos, abençoa-nos. E nós queremos, de uma forma muito especial, declararmos a uma só voz, muitos de nós, todos nós, queremos declarar: eu recebi o meu milagre. Eu recebi o meu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.